Bem-vindos ao programa Memória do Mundo, da Fundação Biblioteca Nacional. Eu sou Mônica Carneiro Alves, sou coordenadora do Acervo Especial e hoje eu estou aqui com Maria Dulce de Faria, historiadora, bibliotecária e chefe da seção de cartografia da biblioteca, que é uma das maiores coleções de mapas históricos do Brasil. Dulce, o que você traz para a gente hoje? Eu trago o Mapa e o Atlas de Cieira, que foi nominado em 2012 Memória do Mundo. Brasil e também América Latina, porque ele trata de fronteiras, né? Demarcação de fronteiras. Esse acervo é importante porque o Cieira, Miguel Antônio Cieira, ele era italiano, de Pádua, mas não se tem muito conhecimento antes dele trabalhar com os portugueses. Esses mapas foram feitos para o Tratado de Madrid, foi isso? Não, foi em decorrência do Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid, na parte que Cieira trabalhou na região sul, ficou determinado que a colônia do Sacramento, que pertencia aos portugueses, que eles descobriram a colônia do Sacramento, passou a fazer parte do domínio espanhol. Do lado leste, né, como eles falavam, a banda oriental do Rio Uruguai pertenceria a Portugal. E exatamente nesse lado onde tem atualmente o Rio Grande do Sul, né, que estavam as missões jesuíticas e nas cenas espanholas. Né? Então, esse mapa, além de ele tratar dessa determinação de fronteira, porque eles precisavam que os cartógrafos, que eu acho que os deuses dos cartógrafos eram astronautas, né? Porque eles faziam eles levaram equipamentos todos para fazer a medição. Né? E aí faziam uma divisão perfeita, né? Porque aconteceu o seguinte, antes do Tratado de Madrid, teve o Tratado de Tordesilhas. E aí teve um geógrafo do rei da França, ele no seu trabalho, em 1720, que ele falou que os portugueses erravam nas longitudes desde o século XVI. Eles não respeitavam a linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas. E aí Portugal contratou uns padres matemáticos, mas eles morreram, e aí resolveram determinar o Tratado de Madrid. E aí ficou estabelecido isso. Agora, os missionários espanhóis não admitiram perder o lado, né, o lado leste do Rio Uruguai. Né? E aí eles fizeram uma guerra guaranítica. Mas antes disso, né, esse ato, o Miguel Antônio Cieira, ele veio para cá porque foi o seguinte, o Tratado de Madrid, né, as demarcações de fronteiras foram posteriores e dividiram em duas comissões. Cada comissão subdividiu em tropas ou partidos, né? Então, tanto no norte quanto no sul. E no sul, o Cieira foi fazer parte da terceira partida. Partida porque, assim, como um país continental, cada missão ficou responsável por uma parte do Brasil para poder fazer essa demarcação na longitude. E aí, como era metade para Portugal, metade para a Espanha, eles ficaram cada um com um pedaço para fazer essa partilha. Não, trabalharam juntas as comissões, tanto do lado espanhol quanto do lado português. Para cada um ter a sua fronteira exata. Né? Do lado da Comissão Norte, eles tiveram um problema porque a Comissão Espanhola não encontrou com a Comissão Portuguesa, mas tiveram maravilhosos trabalhos que tem até lá na seção de manuscritos. Então, o mapa do Cieira, ele pega só uma parte do Brasil? Esse atlas é só a parte que ele percorreu. Qual foi? Desde da ilha Martim Vaz, que é no Rio da Prata, onde eles se encontraram, até a confluência do Jauru com o Paraguai. O Rio da Prata é Uruguai? Não, o Rio da Prata, quer dizer, o Uruguai e o Rio Paraguai são afluentes do Rio da Prata, eles desembocam no Rio da Prata. Né? É aquela parte entre Argentina e Uruguai, né? Muito largo até. E
E quando que esse mapa do Atlas, do Cieira, veio para a Biblioteca Nacional? O Cieira, ele retornou para Portugal em 1756. E aí, ele, durante 2 anos, ele ficou ocupado e produziu o Atlas para o rei Dom José I. Né? Essa aqui, nessa folha nessa. Então, essa primeira folha, ele diz, né, que está claro que ele doa para o... Ele faz uma homenagem ao Dom José. Ao Dom José, mas antes disso ele coloca que é o rei de Portugal, Dom José I. Né? Muito bonito, né? E esse mapa ele é todo manuscrito? Ele é todo feito manuscrito, em lápis e aquarelado, né? Nanquim, aquarela, lápis, né? O texto da ferrogálica, ó. Aquarela também, ele tem, além das fronteiras, ele tem também um desenho, né? Ele traz algumas iluminações. Aqui a folha de rosto, o título é Mapa Geográfico Flumen Argentum Paraná ex Paraguai. Traduzindo, mapa geográfico no qual exatissimamente, agora, pela primeira vez, se descreve o Rio da Prata, o Paraná e o Paraguai, traçado desde a colônia até a embocadura do rio Jauru. Ele traz o carimbo da Real Biblioteca. Da Real Biblioteca. Então veio com a Real Biblioteca. Com a Real Biblioteca. A terceira folha, quer dizer, a terceira, quarta e quinta folha são dísticos em homenagem ao rei de Portugal. Né? O que é dístico? É uma estrofe que contém 2 versos. Né? Agora, um detalhe, todos esses, tanto o Atlas quanto o mapa já está digitalizado, né? Quem quiser depois ver mais detalhes desses textos e tudo mais, vai ver na BN Digital. Basta entrar em Cieira, né? Aí vai aparecer o Cieira, o mapa e o Atlas. Miguel Antônio, o mapa e o Atlas, e também o filho dele, né? Que herdou. Ele teve 4 filhos, mais um que seguiu a profissão do pai. Né? E que tem coisa dele na oficina do Arco do Cego. Na oficina do Arco do Cego. Né? Então, essa outra folha tem aqui a planta da colônia de Sacramento, seguida com a vista da colônia de Sacramento. Então, além de cartografia, ele tem essa parte iconográfica bem feita. Né? O Atlas é entrefolhado com ilustrações e mapas. Né? Aí eu peguei um exemplo aqui, uma ilustração de um pássaro. Só que a proporção dos animais são bem maiores do que a vista, né? Um pássaro imenso nesse galho. Não era uma obrigação como das expedições científicas. Ele tinha uma obrigação mais cartográfica, então ele não tinha muito... ele não precisava respeitar tanto o detalhe botânico, zoológico, nada, né? Era só mais por ilustrar. E aqui ele colocou também os trajes do Paraguai, e aqui também a vista da cidade de Assunção. Né? Então, por ser um mapa manuscrito, também é um atlas manuscritos, é uma peça única, por isso também a importância dele. Porque ele deu o título de mapa porque ele vai, né, fazendo em partes, né? Sim. E aí a gente chama de Atlas de Cieira, que como ele é conhecido, né, tanto que a gente colocou o título do mapa e também como título pelo qual ele é conhecido. Sim, mas são 2 peças de qualquer maneira, né? É o mapa do Cieira e o Atlas do Cieira. E as 2 peças que foram nominadas como Memória do Mundo, né? Essa aqui é a Lagoa Guaíba, né? Próximo ao Pantanal, com ilustrações de vistas, animais, né? Animais e decorações. Né? E aqui é o Pantanal, Mato Grossense. Aqui. E é impressionante, né? Como mesmo nesse período, sem drone, sem nada, eles tinham uma visão aérea. Seguindo o Rio isso Paraguai. Era um equipamento que eles tinham para fazer essa perfeição de montanha, vale, porque até eles falam, né, que é uma visão do céu, da terra, do mar, de todas as regiões. Era um equipamento que eles tinham um equipamento que aí conseguiam fazer
essa coisa dos relevos tão perfeitos, né? Exatamente. Não, e outra coisa, eles ainda estavam carregando o marco de mármore que iam colocar na confluência do Rio Paraguai com o Jaú. Fora os instrumentos, né, que deviam ser imensos. Né? A expedição dele era formada, quer dizer, porque ele fez o mapa, mas que ele foi na expedição, mas depois o mapa é feito em Portugal. Em Portugal, né? A partir das anotações. Das anotações, E essa expedição era assim composta por uma equipe, tinha o geógrafo, o astrônomo, militares, né? O chefe dele era o Safaria, que elogiou muito o trabalho do Cieira. O Gomes Freire era o responsável pelo Brasil. Era o comissário da região sul, né? E o Safaria, ele era o chefe da terceira partida, ou tropa, né? Tá, entendi. E aqui é a vista do lugar onde colocaram o mármore. Olha aqui a proporção do mármore com as... Mas se ele era um mármore desse tamanho, era grande, era uma escultura, eles levaram e aqui é a vista do Rio Paraguai. Porque como eles estavam fazendo essas fronteiras, eles levaram o mármore para servir de marco. Entendi. Quer dizer, Rio Paraguai e para cima era o Rio Jaú, onde mais ou menos eles colocaram, fixaram o marco. Né? E aqui é a última folha, que ela é importante, porque aqui eles mostram o marco, né, de mármore, e aqui o Pantanal está aqui embaixo, e aqui, né, perto da região de Mato Grosso. Né? Sim. Sim. E sobre o mapa? Sobre a obra do Miguel Cieira, só existe aqui na Biblioteca Nacional. É mesmo o original do Miguel? É a original, só existe aqui na Biblioteca Nacional. No Itamaraty tem um mapa que mostra a demarcação de fronteiras, mas assinado por todo o pessoal que fez parte da Mas também é um manuscrito? É um manuscrito, Então é um outro manuscrito. Mas exclusivo do Cieira são esses dois. Né? Aí tem essa importância, e é um mapa belíssimo, que tem um cartucho de título que mostra um estilo neoclássico, né? Um pouco com a natureza. Também é um mapa manuscrito. E o Cieira, ele pediu para participar na Guerra Guaranítica. E teve uma batalha de Caiboté, ele botou Caiboté, que aconteceu com a morte do líder. Ele mostra praticamente as 3 partidas. Houve a primeira e a segunda, elas tiveram problemas, só continuaram depois que acabou a Guerra Guaranítica, porque exatamente atrapalhou o percurso deles. Mas depois eles terminaram. Houve uma que terminou em 1758, parece. E essa aqui é ele reflete onde teve a Batalha de Caboiaté. E bota aqui, 10 de fevereiro de 1756. E aí, depois disso, ele retorna para Portugal. Que foi quando morreu o líder dos Guaranis, e aí eles conseguiram terminar essa guerra. Né? Agora, a importância das ilustrações, da iconografia, é que foi mostrado para os portugueses, o mundo europeu, essas imagens, que não tinham conhecimento. Aqui são as vistas, ali 1700, na frente, isso aqui são as cidades da tem região. A cidade de Assunção e a cidade de Colônia do Sacramento. Sim, e as outras? As outras são pequenas regiões que ele vai mostrando, legal. Que reflete ali também. Sim. Sim. E você já falou que ela foi considerada a memória do mundo, não só Brasil, mas também América Latina, porque reflete todas essas regiões. Né? O Brasil é um continente, né? Isso. Então, Dulce, muito obrigada. Tá? Foi um prazer e até a próxima.